Bom, procurando descomplicar um pouco a fé cristã, vamos falar hoje sobre o que é um protestante, porque muitas pessoas veem assim a volta, por assim dizer, à Igreja Católica como sair de uma seita e voltar para a Igreja Mãe, né? O protestantismo não é uma seita. Nasceu de uma ruptura que aconteceu no século XV entre na Europa, principalmente, refutando algumas das práticas e crenças, principalmente, que a Igreja Católica tinha agregado à fé dos antigos, né? Tinha evoluído não no bom sentido, tinha acrescentado várias coisas que não são bíblicas. E quando Lutero foi chamado para defender as suas obras, aliás, ele não foi chamado para defender, ele foi convocado para renunciar às obras que ele tinha escrito, o cativeiro babilônico da igreja, a liberdade, várias questões. Ele disse, se puderem provar biblicamente que eu estou errado, claro que vou renunciar às minhas obras. Mas ninguém se dispôs a isto. Eles queriam simplesmente que ele renunciasse a tudo que ele tinha escrito em deferência ao magistério e principalmente ao Papa. O protestante não vê o Papa como líder da igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja e o protestante não enxerga o Papa como o vigário de Deus aqui na Terra, como alguém que pode falar ao ponto de ter as suas palavras tidas como inerrantes, né? Quando ele fala ex cathedra, ou seja, quando ele fala do trono de Pedro, a crença católica é que ele não pode errar nas suas afirmações. O protestante não aceita isso. Tudo é uma questão de se está na Bíblia ou não. Por isso que os 5 solas começam com sola scriptura. Sola scriptura quer dizer que somente as escrituras são autoridade suficiente para determinar fé e prática. E não agrega a isto tradição ou a palavra do Papa. Então, o protestante, que não é... Entenda, a palavra protestante, não estamos protestando contra ninguém. O protesto, o significado dessa palavra é alguém que defende, não que contraria, mas alguém que defende. Eu protesto a minha inocência, eu protesto a minha fé. É uma maneira de proclamar, de defender a sua fé. O protestante é aquele que defende a fé baseado somente nas escrituras sagradas, não é? E a Igreja Reformada vive se reformando, ou seja, sempre avaliando tudo que faz e tudo que, pelo menos esse é o ideal, né? É o propósito da reforma, é de sempre viver em reforma, ou seja, sempre viver reavaliando à luz das Escrituras, não à luz da sociedade, das tendências, nós sempre voltando às Escrituras e perguntando aquilo que nós recebemos, que vamos passar adiante, a tradição e a fé da nossa igreja. Ela realmente bate com as escrituras sagradas. E uma das coisas que aconteceu comigo foi realmente durante uma época em que muita birutice estava acontecendo no meio pentecostal, principalmente na área de guerra espiritual. Eu senti que eu tinha que voltar a estudar. Estava faltando alguma coisa. E voltei e fui fazer mestrado em teologia reformada e me formei mestre em teologia reformada exatamente para poder entender por que certas coisas me pareciam esquisitas, mas que eram penduradas apenas em alguns poucos versículos bíblicos. E vi que não era bem assim. Então, mas voltando, o protestante, então, hoje, e quando falamos de protestantes, estamos falando de meio mundo, estamos falando de uma igreja imensa que não aceita o Papa como o vigário de Deus e como o seu líder absoluto na igreja, né?
Eu diria que esse seria os 5 solas. Quem conhece os 5 solas? Né? Sola Gratia, Sola Fides, Sola Scriptura, Sola Christus e Soli Deo Gloria. Os 5 solas que eu descrevo aqui no meu livro. Eu descrevo essa distinção aqui no Pentecostal Reformado, para tentar explicar, né? Isso é publicado pelas edições Vida Nova. Ainda tem no Kindle, para leitura eletrônica, tem em forma, né, do livro mesmo. Recomendo. Mas, enfim, o protestante é aquele que, em primeiro lugar, vê a autoridade somente nas Escrituras Sagradas. Eu respondo perguntas no Instagram. São respostas muito simples, obviamente. Daí eu preparo também programas, etc. Mas pode entrar no meu Instagram, @BispoWalter, e eu volto com mais edições de Descomplicando a Fé Cristã. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um abraço.